Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí, vale o seguinte resultado: sejam A contido em R2 um aberto, f uma função definida nesse A e x0 e y0 um ponto desse conjunto A. Vale que se f é diferenciável nesse ponto x0 e y0 aí do conjunto, então a função vai ter derivadas parciais nesse conjunto. Então, se a função é diferenciável no ponto, isso implica que a função tem derivadas parciais no ponto, tá? Consequentemente, você pode concluir que se uma função não tem derivada parcial, delas no ponto, então ela não pode ser diferenciável, tá? Né? Se ela não tem a derivada parcial, uma delas, então a função não é diferenciável, tá? É uma coisa aí que tu pode concluir, tá bom? Isso tudo que eu falo é em relação ao ponto em questão, tá? Um resultado que vale é o seguinte: seja uma contida em R2, f é uma função definida nesse conjunto e x0 e y0 um ponto desse conjunto. Vale que uma função é diferenciável nesse x0 e y0 se e só se f tem as derivadas parciais no ponto x0 e y0, tá? E vale o seguinte limite: o limite de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0 e y0, menos df dx no ponto x0 e y0 vezes h, menos df dy no ponto x0 e y0 vezes k, isso dividido pela norma de HK, quando HK tende a 0,0 for zero, tá? Só recordando que cadê? Só recordando que a norma de HK é definida por raiz de H quadrado mais K quadrado, tá? Então, a função f é diferenciável em um ponto x0 e y0 se e só se vale essas duas coisas, tá bem? Vamos aplicar esses dois resultados aí, tá certo? Vamos lá. Por exemplo, a função f de xy igual a x quadrado mais y quadrado vezes o seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, se o xy é diferente de 0,0 e 0, aí se o xy for 0,0, essa função é diferenciável no 0,0? Justifique sua resposta. Bem, eu afirmo que sim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estar checando essas duas coisas aqui do resultado, tá? Vou checar aqui, tem as parciais no ponto, tá? E esse limite aqui é zero, tá? Vamos lá. Vamos calcular as parciais. Vamos começar com a df dx na origem. Então, a df dx na origem, se existir, vai ser dada pelo se a df dx na origem existir, ela vai ser dada por limite quando x tende a zero de f de x0 menos f de 0,0 sobre x menos zero, tá? Como o x tende a zero, ele é diferente de zero, tá? Então, o ponto x0 é diferente do ponto 0,0. Então, a gente usa no f de x0 a primeira regra da função. Ou seja, a gente vai colocar no lugar do f de x0, x quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado, tá? Tá certo? Tá? Aí menos o f de 0,0, que é zero, tá? Sobre x menos zero, tá?
Então, tá? Nota que f de x0 é o que? Você deixar o x aqui como está e trocar o y por zero aqui nessa relação de cima. Bem, sendo assim, substituindo fica assim, tá? Aí fica limite, fica esse limite, aí aqui fica limite de x vezes seno de 1 sobre x ao quadrado. Não x ao quadrado, tem um errinho aqui, tá? Aí, veja só, então ficou o limite quando x tende a zero de x seno de 1 sobre x ao quadrado. Aí você usa aquela propriedade que fala que se, né, uma vai a zero e a outra é limitada, tá? Né? O seno fica entre menos 1 e 1, né? Então é uma coisa limitada. Então, o limite de uma coisa que vai a zero vezes outra que é limitada é zero. Então, no caso, a parcial em relação a x na origem existe e é igual a zero, ok? Tá. Analogamente, é possível concluir que a df de y na origem também é zero, tá? Só um detalhe, aqui não é y ao quadrado, tá? Vai ser y, tá? Então tá. Então, analogamente, você tem que a df de y no 0, é zero. Ok. Vamos então calcular esse limite 2 aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer o limite, tá? Quando hk vai a 0, de f de 0 mais h, 0 mais k, menos f de 0, menos df dx em 0 vezes h, menos df dy em 0 vezes k, sobre a norma de hk, tá? Que é raiz de h quadrado mais k quadrado, tá certo? Bem, o f de 0 é zero, tá? Esse f de 0 mais h, 0 mais k, bem, ele é f de hk, né? Como o hk ambos tendem a zero, tá? Então, seguramente a gente tem que hk é diferente de 0, pois o hk, né, tá indo a 0, tá? Novamente, o ponto hk, ele tende a 0, tá? Então, como tende a 0, a gente deve pensar que hk é diferente do ponto 0. Sendo assim, o f de hk eu calculo mediante a primeira regra da função, tá? Ou seja, vai ficar h2 mais k2, tá? Vezes o seno de 1 sobre h2 mais k2, e isso aí dividido pela norma de hk, raiz de h2 mais k2. H2 mais K2 sobre essa raiz é a própria raiz de H2 mais K2, tá? Aí mantive o seno e novamente, tá? A gente viu aí em algumas aulas anteriores que vale no cálculo vetorial se tu tem o limite, se tu tem uma coisa indo a zero e a outra é limitada, então o produto vai a zero, tá? Sendo assim, o item 1 e o item 2 do teorema está sendo cumprido, tá? Com x0 e y0 igual a 0. Então, portanto, a função é diferenciável no 0. Tá certo? Tá? Bem, tá? Então, dando aí continuidade, tá? Um outro resultado que vale é o seguinte: se tu tem
um A contido em R2, conjunto aberto, f é uma função definida nesse A, e as parciais df dx e df dy existem em todo o conjunto A, tá? E elas são contínuas no ponto x0, y0, tá? Então, vale que f é diferenciável em x0, y0, tá bom? Ok. Bem, vamos, então, sendo assim, tá? Então, prosseguindo, eu tenho aqui a seguinte definição. Eu vou dizer que é uma função f definida num A de R2, em que A é um conjunto aberto. A gente diz que essa função, a gente diz que uma função f desse jeito é de classe C1 em A, se as parciais df dx e df dy existem e são contínuas em todos os pontos de A, tá bom? Tá? Então, esse teorema aqui, tá? Ele pode ser escrito assim: se A contido em R2 é um aberto e f é uma função de classe C1 em A, tá? Então, a f vai ser diferenciável em todos os pontos de A, tá ok? Beleza? Tá? Ok. Pronto. Então, é, então tá. Por exemplo, vamos tomar a função f de xy igual a seno de x quadrado mais y quadrado. Eu te afirmo que ela é diferenciável em todo o R2. Por quê? As parciais dela, tá? Pela regra da cadeia, são dadas por isso aqui, tá? Beleza? Essas parciais, tá? Elas existem aí em todo o R2, são dadas por essas fórmulas e elas são contínuas porque, né? Porque o cosseno é contínuo, função quadrada é contínua, tá? Produto de contínua por contínuo é contínuo, tá? Então essas parciais existem e são contínuas em todo o R2, existem em todos os pontos de R2, tá? E são contínuas em todos os pontos de R2. Pelo teorema aqui, a gente pode então concluir, né, com, novamente, essa função f, as parciais dela existem em todo o R2 e são contínuas em todo o R2. Sendo assim, por esse teorema, tá, eu posso concluir que a função vai ser diferenciável em todo o R2. Tá bom? Ok? Tá. Então vamos lá, ó. Indo adiante, uma definição que eu tenho aqui é o seguinte: seja f aí uma função definida no conjunto A de R2, tá? A aberto, uma função real, uma função indiferenciável no ponto x0, y0 pertencente a A, tá? Bem, o plano é definido pela equação z menos f de x0, y0 igual a df dx em x0, y0 vezes x menos x0 mais df dy em x0, y0 vezes y menos y0, tá? Isso, uma coisa desse tipo, tá? Matematicamente caracteriza um plano, tá? Tem a forma de um plano, tá? E ele é e essa relação aqui é chamada de plano tangente ao gráfico de f pelo ponto x0, y0, f de x0, y0, tá bom? Tá? Bem, veja só, uma coisa que vale, tá? É o seguinte, cadê?
pode ser demonstrado, tá, que esse vetor n de entradas df dx no ponto x0, y0, df dy no ponto x0, y0, tá? E df dx no ponto x0, y0, df dy no ponto x0, y0 e menos 1, tá? O vetor com essas três coordenadas, pode ser demonstrado que ele é normal ao plano tangente ao gráfico de f pelo ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? Beleza? Tá? Então, geometricamente, seria algo assim, tá? Tu tem uma função, um pontinho, pá, traça um plano tangente, e ali você tem um vetor normal ao plano, tá? Por esse ponto aí, x0, y0, f de x0, y0, tá bem? Ok. Então tá. Bem, uma coisa aqui que tá, o porquê que vale esse, por que que isso daqui é normal ao plano, né? Tá? Bem, é por causa do seguinte, ó. Vamos resgatar lá da geometria analítica que todo plano ele é da forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, em que a, b e c são constantes. Então, você tem um plano aqui. O vetor n de coordenadas ABC, tá? A geometria analítica, ela nos fala que esse vetor n, ele é perpendicular ao plano, tá? Normal ao plano. Eventualmente o vetor pode estar aqui para cima ou aqui para baixo, tá? Beleza? Então, o n de coordenadas ABC, ele é normal ao plano, tá bem? Ok. Então, se a gente pegar essa equação aqui, ó, veja só, o coeficiente do... Tá? Se a gente pegar essa equação e dar uma organizada nela, a gente vai ter que o A é o df dx no x0, y0, o B é esse df dy no x0, y0, e o C é menos 1. Tá? Então, por isso que esse cara é um vetor normal ao plano tangente ao gráfico de f pelo ponto x0, y0, f de x0, y0. Ok? Tá? Então, tá. Uma outra definição que a gente tem é o seguinte. Seja f de A contida em R2 em R uma função definida no aberto A e diferenciável em x0 e y0. Tá? Bem, a reta, tá, de equação vetorial XYZ igual a x0, y0, f de x0, y0 mais lambda df dx em x0, y0, df dy em x0, y0 menos 1 com lambda real, tá? Essa é a chamada reta normal ao gráfico de f em x0, y0, f de x0, y0, tá? Geometricamente, o que acontece? Tá? Então, ó, vamos aproveitar esse desenho aqui. Então, ó, aqui tu tem a função e tem um pontinho x0, y0, f de x0 e y0, pá, beleza. Aí, por esse ponto, tu, pá, traz aqui, traça o plano tangente, beleza? Aí, ó, a reta que passa pelo ponto de tangência e tem o vetor diretor do vetor n com essas três coordenadas, tá? A reta que passa pelo ponto de tangência e tem esse vetor diretor n com essas três coordenadas,
Essa é a reta aqui normal da definição, beleza? Tá? Fazendo mais um desenho aqui, ó. Então, tu tem a função e tu pegou o plano lá tangente ao ponto x0, y0, f de x0 e y0. Aí, tu tem o vetor normal n, né, dado por aquelas três coordenadas, beleza? Tá? Aí, o que que acontece? A equação aí, a reta que é dada na definição é essa reta aqui, ó, tá? Essa reta aqui, beleza? Essa aqui que é a reta aí da definição. Beleza? Tá? Então, ok. Tá? Então, ela é chamada de reta normal gráfico de f em x0, y0, f de x0, y0. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Então, ó, determine o plano que seja paralelo ao plano z igual a 2x mais 3y e tangente ao gráfico de f dada por x quadrado mais xy, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó, tá? Bem, acontece o seguinte, eu tenho uma função f, né, que ele deu, tá? Eu quero que o plano, ele quer que o plano pá seja tangente ao gráfico da função e, ao mesmo tempo, paralelo ao plano que ele deu, z igual a 2x mais 3y, tá? Que seria esse aqui de baixo, ok? Bem, o plano z igual a 2x mais 3y, tá? Então, novamente, né, ó, o plano que ele quer aí tem que ser tangente ao gráfico da função e paralelo ao z igual a 2x mais 3y, tá? Seria alguma coisa assim, tá? Beleza? Tá? Então, só reforçando, tá? Ele te dá um plano, digamos esse aqui de baixo, e uma função. Ele quer que tu encontre um plano que seja paralelo ao que foi dado e tangente ao gráfico da função dada. Ok? Tá? Vamos encontrar. Então, ó, se for sendo tangente, tá? Vai ter que ser tangente em algum ponto x0, enfim, vai ter que, veja só, sendo tangente, tá? Vai ter que ser tangente a algum ponto da forma x0, y0, f de x0, y0, tá? Beleza. Então, ó, tá bom. Então, o normal aí desse plano que a gente está procurando, tá? Vai ser df dx em x0, y0, df dy em x0, y0 e menos 1, ok? Por outro lado, esse plano dado pode ser reescrito como 2x mais 3y menos z igual a zero, tá? Então, eu posso concluir que o vetor 2, 3, menos 1 é normal ao plano z igual a 2x mais 3y, tá certo? É aquela história que o vetor normal um plano ax mais by mais cz mais d igual a zero é igual a ABC. O normal é ABC, tá? Beleza. Então tá. Veja só, lá na vamos recordar na geometria analítica que dois planos eles são paralelos se e só se os normais a eles são múltiplos entre si. Ou seja, eu preciso que esse vetor aqui seja múltiplo desse, ou seja, né, desse aqui. Ou seja, isso aqui, tá, vai ser um alfa vezes 2, 3 menos 1. Multipliquei alfa aqui em cada coordenada, ok? Tá? O df dx dessa função aqui, ó,
vai ser 2x, tá? Mais y. Vamos anotar aqui, ó. O df de x vai ser 2x mais y. E o df de y vai ser... cadê? Vai ser y. Não. O df de y vai ser x, tá? Substituindo cada um aqui no ponto x0 e y0, eu tenho que 2x0, né, esse df de x vai ser isso, o df de y será isso, e o menos 1 repete, tá? Então, beleza. Então, eu vou ter que 2x0 mais y0, x0 e menos 1 vai ter que ser igual a 2α, 3α menos α, ok? Da terceira coordenada, aliás, então, como eu tenho uma igualdade, eu vou igualar coordenada a coordenada, né? Então, aqui da terceira, eu tenho, por exemplo, que menos 1, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, da terceira coordenada, que menos 1 é igual a menos alfa, o que já acarreta alfa igual a 1, tá? Como o x0 é 3α e o alfa é 1, então x0 é 3, tá? Então, eu conheço x0 e alfa. Substituindo na primeira equação, eu tiro que y0 é menos 4. Então, tá? Então, eu conheço aí x0 e y0, beleza? Tá? Ok? No caso, aí 3 e menos 4. Substituindo x0 igual a 3 e y0 igual a menos... Então, beleza. Dessa conta, eu concluí que o x0 é 3 e o y0 é menos 4. Substituindo esse x0 e o y0 aqui na formulinha desse plano tangente, tá? Eu concluo que ele será dado por esse carinha aqui, beleza? Tá bom? Pronto. Para finalizar, vamos falar sobre o vetor gradiente, tá? O que é o vetor gradiente? Bem, eu vou tomar a contida em R2 um aberto, tá? E f é uma função definida nesse conjunto A, tá? E vamos supor aí que essa f tem derivadas parciais em um certo x0 e y0, tá bom? Esse vetor aqui de entradas df de x, x0 e y0, df de y, x0 e y0, tá? Beleza? Esse vetor, eu vou chamar ele, tá, de gradiente de f, tá, em x0 e y0. E vou denotar assim, tá? Um triângulo de cabeça para baixo, f, x0 e y0, tá? Então, o vetor, tá? Esse vetor aqui, que eu denoto, que ele é definido assim, tá? Ele é chamado de vetor gradiente de f em x0 e y0. Por exemplo, considere essa função f igual a x à quinta mais y à sexta. O gradiente de f de 1, 2, vamos fazer a título de exemplo, tá? Como é que seria? Bem, eu preciso do df de x em xy, tá? E do df de y, aliás, né? Vamos calcular o gradiente de f no ponto 1, 2. Para isso, tá? Vamos estar notando que as parciais df de x e df de y são dadas respectivamente por 5x à quarta e 6y à quinta. Então, substituindo no ponto 1, 2, tá? A gente conclui que o gradiente de f no ponto 1, 2 é 5,192. Tá bom? Beleza? Tá? Por hoje é isso.